Bom, eu não tenho como não falar no Carlos Vinícius, porque ele foi um dos principais assuntos, se não o principal assunto do dia de ontem, em todos os veículos, em todas as redes, no que menciona o São Paulo. É um jogador voltando de Europa, em que, inclusive, até o Botafogo, cara, assim, eu acho que o Botafogo está naquela fase que, se o cara der um espirro no México, no Camboja, no Japão, os caras falam, opa, tem um indício aqui de que o Botafogo quer contratar esse cara. Porque eu li mais ou menos uns 20 caras nos últimos 3 dias que o Botafogo tinha interesse de contratar, depois do anúncio da venda do Igor Jesus. Eu vi Joaquim Correa, Arthur Cabral, o Carlos Vinícius, o Inestrosa, que é o atacante do Atlético Nacional, que é o nosso rival, inclusive, nas oitavas de final da Libertadores. E aí você se livra dele nas oitavas e pode acabar pegando ele nas quartas, né? O Botafogo está no nosso caminho vai pegar a LDU antes. Ele enfraqueceria o Atlético Nacional e fortaleceria o Botafogo nas quartas de final, caso o Botafogo passe também. De todo modo, é um enfraquecimento imediato do time do Atlético Nacional. É outro jogador que teve lá o nome falado, entre vários outros, tá? Foram muitos nomes falados nos últimos semanas aí, nos últimos dias pelo Botafogo. Mas, assim, uma enxurrada de nomes absurda de centroavantes sul-americanos, centroavantes estrangeiros. Falaram no Jovic, que é um jogador que jogou muito tempo na Alemanha, passagem pelo Milan. Ou seja, a quantidade de nomes, amigo, que foi falado de jogadores para reforçar o Botafogo é uma enormidade. E aí todo mundo vê os nomes, parece que o Botafogo está contratando realmente 20 atacantes para poder jogar o campeonato, né? Era fato que eles iam se reforçar principalmente após tantas vendas ou enfraquecimento, e é nítido que o Textor ele faz esse jogo, o Textor brinca nas janelas, compra, vende, e janelas de meio de ano, que são as janelas europeias, que compatibilizam com os times dele, ele aproveita e deita aí no repasse de jogador, na movimentação de atletas, para conseguir angariar fundos e para movimentar a capital, que parece ser a atividade principal do conglomerado dele, o tal do Eagle Group, que é o nome do grupo dele. Parece que a principal atividade dos caras não é o futebol, é movimentar dinheiro relacionado ao futebol. E aí, se der para conquistar coisas e ganhar títulos, etc., é óbvio que soma aí no final das contas. Então, assim, a primeira questão é: o Carlos Vinícius, então, é o nosso alvo principal? Não é o nosso alvo principal. O Carlos Vinícius é um alvo interessante. Por quê? Porque está livre. Porque permite que o São Paulo faça aquilo que eu já contei ontem. De repente, um contrato inicial de 6 meses, com gatilhos, e que aí você faz um ajuste para 2026 com outra formatação de contrato, caso ele realmente se adapte no São Paulo e no cenário do futebol brasileiro. O Lucas, como eu publiquei ontem, é o maior entusiasta da contratação do jogador. Primeiro, porque eles têm uma amizade. Segundo, porque ele acha que ele encaixaria muito bem no perfil para a reposição do Caleri, até porque ele sabe o que é o perfil que o Zubeldia quer, o jeito que ele gosta de jogar, dentro dessas sistemáticas Zubeldia de jogo, né? E faria sentido que ele viesse, óbvio, desde que ele conseguisse acertar a questão de valores, a questão de números, e aí o São Paulo tenta fazer isso sem investir muito para esse ano de agora, para esse momento agora. As primeiras informações são de que Carlos Vinícius teria um salário de vencimentos na faixa de R$1 milhão. Se for isso, esquece. O São Paulo não tem a menor condição de fazer investimentos nesse sentido. E se fizer, eu vou ser o primeiro a criticar, já digo para vocês. Mas então se viesse, eu vou ser o primeiro a criticar se for nessa monta de valores, porque eu acho um completo absurdo que o São Paulo pague isso num jogador com todo o histórico recente que ele tem. Mas ele tá livre, aí tem todo um peso. Irmão, ele tá livre, mas ele tá com um histórico horrível nos últimos anos. Ele tem um histórico muito ruim, ele tem que se provar também. Não é só tipo, eu tô com o burro na sombra, eu tô vindo em alta. Não, ele tá vindo em uma baixa, mas uma baixa muito grande. Como eu falei para vocês, pode puxar aí a capivara do Wesley Moraes, vocês vão ver que tá muito parecido, e o meu receio é que aconteça exatamente, regiamente igual ao que aconteceu antes lá. E aí o São Paulo teria um problema, porque estaria com um jogador ruim, investindo alto, e que no final das contas não ia trazer nada. Imagina se fizer um contrato de 1 ano e meio com ele. Bom, então essa é a minha percepção. Ele é um dos nomes que o São Paulo quer. Até então parecia inviável,
parecia que não ia fluir o negócio, mas os agentes dele estão sinalizando uma flexibilização na negociação de valores. Com uma flexibilização da negociação de valores, parece que é possível conversar sobre uma vinda dele. Se for mantido essa pedida na faixa de R$1 milhão, esqueçam, não vai andar. E como a gente já sabe, o perfil está traçado. Existem outros centroavantes, existem outros jogadores que possam apresentar e entregar esta característica de jogadores. Vocês podem ver, ó, Carlão, Zampedri, Carlos Vinícius, esses perfis de atacantes que o São Paulo vem tendo especulados, vem tendo nomes mencionados para poder vir e reforçar o São Paulo no segundo semestre, são jogadores com altura, força física, bom jogo aéreo e característica de pivô. Entre esses jogadores, todos eles têm essas características muito latentes. Força física e prender zagueiros. É fazer pivô. É conseguir amarrar a marcação adversária. É conseguir prender a bola no meio de campo. É o Rafael chutar, é o zagueiro estar afogado, que é uma coisa muito comum nesse sistema de jogo do São Paulo de saída, de jogar a bola para frente e o atacante ter que fazer o amortecimento da bola, prender a bola e aí desafoga a linha de meio de campo, linha de laterais, e o São Paulo consegue ter respiro na hora de sair jogando. Não só isso, quando tiver a bola na área, quando a gente tiver cruzamento dos laterais, fazer um pivô para aproximação de jogadores de meio do São Paulo ou pontas, são as características que a gente percebe que o Zubeldia gosta muito, e sem um jogador dessa característica, a gente percebe que o São Paulo fica muito previsível. O André Silva estava se esforçando muito para fazer isso, mas ele não tem. É nítido que a gente vê que ele não tem essa robustez de fazer esse tipo de jogada. O André Silva ele não consegue efetivamente apresentar esse nível de desempenho ou a capacidade de efetuar o que o Calleri fazia, não à toa, mesmo marcando menos gols do que o próprio André Silva, o Zubeldia não tinha nenhum esboço. O Zubeldia nem esboçava uma modificação no sistema de jogo e no comando de ataque. Ele mantinha o Calleri e a falta de gols, perder gols, etc., não incomodava o Zubeldia e ele preferia ter o Calleri lá para manter a forma dele jogar e no sistema de jogo que ele tinha do que propriamente botar o André Silva e colocar ele no comando de ataque, já que ele não compreende, não perfaz exatamente o que ele quer. Muito menos o Rian Francisco, que a gente viu nesse último jogo contra o Bahia. Chega a ser uma covardia pedir para o Rian Francisco fazer aquela função. Eu, particularmente, me incomodei muito. Comentei isso em outros vídeos. Acho que colocar o Rian Francisco para ficar brigando com dois zagueiros, ficar lançando bola aérea para ele brigar no meio de campo com os caras, ao invés de minimamente montar um sistema em que a forma dele jogar pudesse ser melhor aproveitada, me incomodou bastante. Mas, pelo visto, Inês é morta. Se o Zubeldia realmente continuar, e eu acredito que vai continuar, porque eu não consigo imaginar a gente perdendo do Vasco dentro de casa. Se acontecer isso, pode ser que tenham consequências catastróficas, inclusive de possibilidade de comando técnico. Todo mundo diz que não, mas a gente sabe como é que as coisas funcionam no futebol. É aquilo que eu venho falando. Hoje o Zubeldia não tem nenhuma perspectiva de saída, mas daí você toma uma sapatada do Vasco e entra na zona do rebaixamento. Vai ficar um mês lá, com pressão, com um monte de coisa, você vai dizer o quê? Como a gente já viu, quando o Lucas e o Oscar estão jogando, o nível de aproveitamento deles de percentual do time é igual de quando eles não jogam. Ou seja, não dá para descarregar a falácia de que, voltando o Lucas e o Oscar, você está com jogos garantidos e os pontos vão surgir, porque não é bem assim que a gente viu nos jogos que atuaram juntos, o Oscar e o Lucas. O buraco é mais embaixo. Então tem muita coisa para ser revista, tem muita coisa para ser analisada. A gente vai andando ao longo dos dias e a gente tem que avaliar o contexto conforme vão passando aí as atualizações do que a gente está vivendo. Então, sobre o Carlos Vinícius, é isso. Falando sobre o perfil Calleri, para explicar bem para as pessoas, que as pessoas insistem, mas por que o Rian, não sei o que... Não... Cara, eu já expliquei muitas vezes, a gente faz os vídeos todos os dias, eu tento explicar a maior parte das vezes, mas a mesma pergunta, mas aí o Rian, não sei o que... Cara, não adianta. Tá claro, Negruti, Luan, jogadores posicionais de meio de campo que não tem movimentação e que são mais estáticos, não tem chance. Rian Francisco, que é um jogador que não faz esse pivô, não faz esse jogo aéreo, não prende marcação, tem menos chance mesmo que o Zubeldia, menos oportunidade, vai entrar em jogos quando o São Paulo tiver
minutos finais, que você pode estar precisando ganhar jogo, para ter mais um jogador ali para poder ofensivo, para fazer gol. Fora isso, não me parece ser o caso do Zubeldia botar esse tipo de jogador para jogar, principalmente em competições mata-mata. Pode ser que ele jogue em jogos brasileiros em que os outros estão poupados, mas no final das contas é um cenário limitante realmente.